Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 29 de novembro. A TV Assembleia transmite ao vivo, a partir de agora, a reunião extraordinária da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. Esse colegiado é presidido pelo deputado Alcântara Filho. Vamos aos trabalhos. Bom dia a todos. Cumprimentando o deputado amigo Lucas Polezi, agradecendo pela presença neste trabalho, cumprimentando os servidores desta Casa de Leis, público presente, todos que nos assistem pela TV Alice e pelas plataformas digitais. Com a graça e a proteção de Deus e com fundamento no parágrafo único do artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos desta quinta reunião extraordinária da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente. Dispensa a leitura das atas das reuniões anteriores, solicita ao supervisor da comissão para que proceda a leitura sumária do expediente. Correspondências recebidas não houve no período. Correspondências expedidas não houve no período. Proposições recebidas não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período. Proposições sobrestadas não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Senhor presidente. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. O tema da presente reunião é a doutrinação religiosa na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mário Ortiz, em Vitória, que ocorreu diante de denúncias a este parlamento, e nós, através da comissão, além de nos fazermos presentes, o que tornou um fato público e notório na escola, onde tivemos um desafio com a diretora, foi feito o convite para que ela pudesse aqui estar presente, representando a Escola Fundamental e Médio Mário Ortiz. Espero que, de fato, ela cumpra a palavra e tenha coragem de chegar enquanto nós estivermos aqui. E também foi feito um convite à SEDU, que solicitamente encaminhou o representante, o assessor de Relações Institucionais, Sr. Jean Jacot. Falei certo sobre o nome? Por gentileza, pode vir compor a mesa conosco. Desde já agradecendo a SEDU e o Jean por estarem aqui presentes e representados. Seja bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade. Antes de mais nada, eu quero aqui fazer um registro público, destacando que, de fato, não há nenhum ato de intolerância religiosa, de desrespeito, e muito menos de racismo religioso no exercício do nosso mandato e nas atribuições dessa comissão de fiscalizarmos as atividades, seja de plano ou mediante denúncia, como foi o caso. Então, não se trata especificamente de uma determinada religião, é de um ato que não se questiona a liberdade religiosa de forma ampla que nos é garantida pela Constituição Federal, mas é em consonância ao que nos traz as normas dos tratados internacionais, as normas da Constituição Federal, do Código Civil e do Estatuto de Proteção da Criança e do Adolescente, que deixam claro o poder familiar exercido pelos pais. Portanto, qualquer atividade religiosa ou moral que afete a formação das crianças e dos adolescentes, compreendidos até os 18 anos, ela necessita de prévio conhecimento e de autorização dos pais. Isso é a lei, é isso que nós estamos tratando aqui nesta manhã, e é nesse foco que nós faremos a atuação dessa comissão. Eu quero, mais uma vez aqui, registrar que a diretora da escola, num primeiro momento, se dispôs a vir, portanto, nós marcamos a reunião, que foi encaminhado formalmente o convite à unidade escolar, na figura da diretora, e que nós não tivemos retorno até aqui. Então, nós vamos dar prosseguimento a essa reunião extraordinária. Nós vamos ouvir o deputado estadual Lucas Polezi, ouvir aqui o nosso representante da SEDU, Jean. Eventualmente, também foram convidados
alguns pais de alunos que, se fizerem presentes, podem se manifestar, e nós também concederemos em ordem o uso da palavra, para que nós possamos, ao final, deliberar as medidas que essa comissão vai tratar. E nós vamos tratar com isenção, com imparcialidade, com senso de justiça, não contrário a uma religião, uma determinada religião. Mas o que nós não podemos aceitar é a violação dos direitos humanos e, sobretudo, dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Passa a palavra ao deputado Lucas Polezi. Bom dia a todos, bom dia, deputado. Bom dia, Jean, desculpa, Jean. Bom dia aí a todos que nos assistem de casa. E reforço aqui as palavras do deputado Alcântaro. Esse é o entendimento da nossa legislação e do próprio Supremo Tribunal Federal. O próprio ensino religioso dentro das escolas, ele deve ser condicionado à vontade do aluno, né? Ele tem que ser facultativo, ele não pode ser obrigatório. E aqui eu reforço as palavras de uma seguidora minha quando a gente reportou esse fato. O nome dela é Joana Moulás, o comentário dela é público, está lá no meu Instagram fixado. Sou do candomblé e concordo com você. Sei que a energia de Exu é forte e o tema não tem a ver. Ouvi as falas e realmente não é o local. Diz respeito à nossa religião, cujo nunca foi preciso nos expor. Falar que os nossos ancestrais cultuavam os orixás é cultura. Falar sobre sincretismo religioso também. Mas sei que a energia, o culto ao orixá, chamamos de sagrado e jamais em escolas, nunca. E para quem não sabe, jamais cultuamos de qualquer maneira. Isso é paganismo. Mostrasse uma dança, fizesse um teatro mostrando a história de pessoas negras incríveis, como tantas outras que fizeram história, mas realmente concordo que foi desnecessário. E lacração. Ninguém consegue respeito assim, desrespeitando o espaço do outro por ser plural. Todos que querem conhecer, cultuar, vão até os templos. Escolas são lugares de crianças estudarem. Está virando palhaçada. A escola é laica. Eu estudei recentemente, né? Passei pelo ensino básico, fundamental. No meu tempo ainda não tinha esse tipo de coisa. Mas é um movimento que a gente vê se expandindo. Você reportou, Alcântara, em várias escolas, até pintura, né? Exu nas escolas. Ou seja, é um movimento coordenado, porque já tem um bordão já, estruturado. É como se fosse, não vai ter golpe, é como se fosse uma espécie de movimento estruturado. E esse tipo de coisa, gente, não é um fato isolado. É duro ter que falar isso, mas não é um fato isolado. É um movimento que a gente observa se expandindo dentro do sistema de ensino, e eu posso, assim, detalhar mais a partir de 2019, com a entrada do atual secretário de Educação, o senhor Vitor de Angeli. Desde então, eu posso citar vários fatos aqui. Escolas tiveram nomes trocados para nomes ideológicos. Tinha a escola José de Anchieta, ela se tornou escola Paulo Freire. É um exemplo que eu posso dar. Termos como pai e mãe passaram a ser perseguidos dentro da estrutura escolar, a gente sabe disso. Conteúdo literário pornográfico passou a ser cada vez mais comum de entrar de alguma forma dentro de sala de aula. Eu posso citar um livro que foi distribuído em Santa Teresa. Posso citar outros exemplos também, não só a nível estadual, mas a nível federal. Escolas passaram a fazer incursões, visitas para assentamento de MST. Na minha época, a gente fazia a famosa visita para a fábrica da Garoto, aprendia ali a estrutura. Agora, assentamento de MST. Veículos da SEDU foram flagrados levando servidores, após eu receber uma denúncia, para visita de Lula ao nosso estado. Isso aí a gente pegou, denunciou para o MP, nada aconteceu. Né? Infelizmente, os caras estão no poder, nada acontece. Bandeiras partidárias de esquerda hasteadas em sala de aula. E agora, Exu nas escolas. Ou seja, é um movimento ideológico e claro que está acontecendo e cada vez mais forte. Cada vez mais a gente recebe denúncias, cada vez mais a gente visita escola. Ou a sociedade abre o olho para esse tipo de coisa e começa a participar mais de conselhos, participar mais da vida ativa escolar, é um problema grave que resulta em todos os outros da nossa sociedade. Todos os problemas partem da doutrinação, da formação em massa de alienados, e é uma coisa complicadíssima. Eu respeito muito todas as religiões, gente, mas a soberania da formação religiosa da criança pela família tem que ser respeitada.
A maior parte dos negros do nosso país são cristãos, gente. E muitos deles se indignariam com isso, como muitos me mandaram mensagem indignados. A gente soube que aluno que não quis participar dessa apresentação foi taxado de preconceituoso. A gente recebeu denúncias de pais que não foi solicitado se o aluno queria estar presente ali, mas foi simplesmente imposto para todos. A própria professora depois se justifica e fala que, achando um absurdo, que alunos não se sentiam representados por aquilo, como se fosse um dever de todo brasileiro se sentir representado. E aí a gente vai ter que entrar num debate teológico, que não é o cerne da questão aqui, gente, mas a gente precisa de falar, se a maioria dos negros do nosso país são cristãos, a maioria dos católicos são cristãos ou pardos, a maioria dos evangélicos do nosso país são cristãos ou pardos, como que você vai querer que eles se sintam representados por uma prática que vai de encontro com a religião dele? Eu não quero entrar no debate teológico, gente, mas é preciso. Esse é o cerne da questão. Para o cristão, esse tipo de prática é paganismo, é culto a demônios, está no cerne teológico. Eu não quero entrar nesse debate de quem está certo ou de quem está errado, mas é uma questão objetiva, que causa um encontro das duas religiões. Como você vai querer que o menino participe disso, que é cristão, e ache a coisa mais linda do mundo? Para ele, para a família dele, aquilo ali é um pecado, gente, fere até a questão moral, pessoal dele. Aquilo é uma questão metafísica para ele, que vai muito além. É simplesmente um debate objetivo, que você está querendo fazer um menino ali e a família aceitar normal uma prática que para a filosofia de vida dele, para a crença espiritual dele, é uma prática errada. E não é assim que a gente vai conseguir tolerância, gente. Não, esse tipo de coisa só vai esgaçar ainda mais o tecido social. Esse tipo de coisa só vai criar mais conflito, mais intolerância. Você acha que aumentou a aceitação de qualquer tipo de religião ou prática depois de uma apresentação como essa dentro das escolas? Eu tenho certeza que não. Então é um debate que a gente precisa ter, gente, respeitar o próximo. É respeitar o próximo, só isso. Saber que escola é lugar para a gente aprender português, matemática, física, ciências, história. Eu gostaria de puxar, solicitar informações para a gente saber a nota no PISA da escola, porque se está tão preocupada com esse tipo de atividade, tem que estar voando em matemática, interpretação de texto, tem que estar indo muito além da média nacional, pô. Enfim, essa minha fala inicial, uma coisa que preocupa, não é uma indignação parte de mim, mas de muitos pais que procuraram a mim, assim como procuraram o deputado Alcântara. E é um debate que não vai dar em lugar nenhum, porque simplesmente a gente chegou em um precipício filosófico. O pai que é cristão não vai aceitar, só vai criar conflito, gente. É simplesmente isso. A gente precisa fiscalizar e estar em cima, para não deixar que isso aconteça, porque só vai esgaçar o tecido social, gerar conflito, indignação, revolta. Obrigado, deputado Polezi. Eu quero, antes da gente prosseguir, também oportunizar aqui as considerações iniciais, e aí também se ater à questão do tempo. Polezi gosta de falar pra caramba, mas foi boa fala. Passando então a palavra ao Jean, nosso representante da CEDU nesta reunião. Bom, primeiramente, bom dia, deputados, deputado Alcântara, aqui é um cumprimento. Cumprimento também o deputado Lucas Polezi. Antes de mais nada, de fazer uma observação, gostaria de agradecer o convite feito à CEDU, de modo que a gente pudesse ter a oportunidade de elucidar alguns fatos, né, fatos que foram veiculados talvez, de alguma maneira enviesada, e a gente está aqui num debate público, numa casa de leis, representando a população, e no meu caso, representando a Secretaria de Educação, mas fazer uma pequena ressalva de que essa comissão ela não conta com um quórum mínimo. Então, a gente está aqui, nós vamos ouvir, mas eu gostaria que não fosse feita, se não houver o quórum, nenhuma deliberação. Né? E, dito isso... Só em relação à consideração que você fez, me perdoe que está interrompendo para manter a ordem, nós temos, primeiro, que enviesada está a educação da CEDU aqui no Estado, e nós vamos debater sobre isso. Mas o deputado Lucas Polezi, ele está como membro ad hoc desta comissão, em substituição a um outro membro, que também faz parte do nosso bloco parlamentar, o Coronel Wellington. Portanto, fica mantida a deliberação ao final dessa sessão. Certo, obrigado pela elucidação. Dito isso, a CEDU, a Secretaria de Educação, primeiro, antes de mais nada, vem fazer toda a ponderação inicial de que não há nunca houve nenhum tipo de culto religioso em escola da rede estadual.
O que houve, em alusão ao Dia da Consciência Negra, foram uma série de manifestações artísticas, culturais, e também, claro, filosóficas, históricas, sociológicas, acerca da temática afro-brasileira, né? Isso está em completa consonância com a legislação, com a Lei de Diretrizes e Bases, está em consonância com a Lei 10.639, de 2003, que a muitas custas, a duras penas, nós estamos implementando. O Estado do Espírito Santo é uma referência nacional na implementação da Lei 10.639, que obriga, né, o ensino da história, da cultura africana e afro-brasileira. E o caso em questão, né, o caso específico da Escola Maria Ortiz, tem todo um projeto por detrás, um projeto cultural, um projeto pedagógico, está em consonância com as diretrizes curriculares nacionais, está em consonância com a legislação, está em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e em momento algum foi feito nenhum tipo de culto ou proselitismo religioso na escola. Opiniões, evidentemente, como a opinião que foi citada pelo deputado Lucas Polezi, as opiniões pertencem aos indivíduos, mas os fatos, infelizmente, os fatos não pertencem a ninguém, os fatos são os fatos. E o fato é que não houve, de nenhuma forma, nenhum tipo de culto religioso dentro da escola, e nem muito menos determinação por parte da Secretaria de Educação que houvesse. Feitas as primeiras considerações, a CEDU, mais uma vez, agradece a possibilidade de elucidar alguns fatos, e eu me coloco à disposição para as possíveis ponderações. Muito obrigado. Quero aqui agradecer a consideração inicial e, mais uma vez, a solicitude de se fazerem presentes para esclarecer os fatos, lamentando, mais uma vez, a covardia da diretora, que, para doutrinar as crianças e os adolescentes dentro do ambiente escolar, se apresenta como uma leoa, e nós vamos ler aqui alguns depoimentos, mas na hora de vir esclarecer a esta comissão e cumprir a sua palavra, demonstrou toda a sua covardia e pequenez. Mas eu quero destacar aqui mais uma vez que, em que pese o entendimento do representante da CEDU, foi inclusive veiculado um vídeo onde, acredito eu que seja uma professora, onde ela faz uma menção às pessoas que usam a bandeira do Brasil com orgulho, cobrando que elas tivessem o mesmo orgulho para também representar a macumba, porque a macumba faz parte da cultura afro-brasileira. Assim, a interpretação, de fato, ela cabe a cada um. E sobretudo, o fundamento ideológico, ele muitas vezes turva a visão das pessoas. Mas o que nós temos é uma clara e flagrante manifestação religiosa que afeta a moral das crianças e dos adolescentes, e o cerne da questão aqui é se houve ou não houve o consentimento e a prévia autorização dos pais. E se houve ou não houve obrigatoriedade desses adolescentes, desses estudantes estarem nesse ambiente. Dito isso, eu quero aqui trazer alguns depoimentos que eu recebi. E vou manter o sigilo de fonte, mas depoimentos que eu vou ler ips literis. Acredito que o vídeo que o senhor postou no início seja até gravado por mim. Eu sou estudante do Maria Ortiz e tudo começou como se realmente fosse uma apresentação sobre o Dia da Consciência Negra. Só que passou a introdução, eles já começaram essa apresentação ao qual você botou no seu vídeo, falando sobre Exu. Logo após, teve uma que banda de Congo cantando que devemos fazer ofertas a orixás. Depois falaram que na encenação onde uma mulher representou o Exu, que o Exu estava com fome, que roubaram as oferendas de Exu e ainda ofenderam a Cristo, dizendo que se fosse nos dias atuais ele não estaria numa cruz, estaria numa cadeira elétrica. Então, deputado, eu como adolescente eu me senti constrangida de estar lá presente, afrontada como cristã. Também acho mais do que justo e certo que o senhor fez, porque a questão não é ser intolerante religioso, a questão é que hoje não pode falar de Jesus nas escolas, mas pode falar de Exu e de orixás. Nós não somos intolerantes, são eles, e aí quando eu e mais duas amigas minhas, prestem atenção a esse fato, segundo a narração, quando eu e mais duas amigas minhas fomos sair da sala, porque aquilo já estava sendo incômodo para a gente, porque o mundo espiritual é real, então a gente sentiu o peso do ambiente,
veio a professora falar com a gente o porquê da gente estar saindo, e que era a aula, que a gente não podia sair, que a gente tinha que ficar lá. Aí eu falei que eu mandei mensagem para minha mãe, e a minha mãe mandou eu sair de lá, de dentro. E ela não queria aceitar a gente, debateu um pouco com ela, mas com todo respeito com ela. E aí ela falou assim, liga para a mãe aqui de dentro. A minha amiga pegou e falou, não vou ligar para minha mãe daqui de dentro e querendo obrigar a gente a ficar lá dentro. E no fim a gente não cedeu e a gente ficou lá fora. Esse é o relato em relação a Maria Ortiz. E provavelmente ela deve ter falado alguma coisa depois que eu e minhas amigas e mais uma galera saiu, porque não concordou. Só que ela veio atrás de mim e das minhas amigas, e ela deve ter falado alguma coisa, porque depois umas meninas passaram por nós falando que só o Deus deles, eles acham que é certo, que só o Deus dele que é o único, e foi isso. Então assim, fica claro aqui no depoimento, o que já foi comprovado através da nossa visita a Maria Ortiz, que inclusive está registrado por vídeo, que a diretora da escola não deu o prévio consentimento e autorização aos pais, e pior do que isso, obrigou os alunos que não se sentiam representados, moral ou religiosamente, a permanecerem naquele ambiente, e pior ainda do que isso, os alunos se recusarem a ficar no ambiente, existem testemunhos de que foram constrangidos e ridicularizados pelos alunos a partir da provocação de uma professora. Outro, e aqui tem o nome da professora, mas nós vamos deliberar o final. Outro depoimento, achei uma falta de respeito àquela apresentação. Meu filho chegou em casa me falando tudo que tinha visto, horrorizado. Outro depoimento, deputado, sou aluno do Maria Ortiz. Esse evento que ocorreu na nossa escola no turno vespertino foi um evento sem qualquer permissão dos responsáveis pelos alunos. Já tinha chegado a equipe no auditório e os alunos foram direcionados. A Rovena Porto das Neves, que é diretora da escola, é o mesmo depoimento, tá? Vem mostrando um despreparo total. Não é permitido nem missa, nem culto religioso ligado ao evangelismo. Eles não praticam esse tipo de trabalho. O ano todo ele alegou isso, mas não é realidade. Isso aqui é um comentário que está público lá em uma das nossas postagens. Achei o cúmulo. Pior ainda foi alegar que aluno que levantou e saiu estava com preconceito. Ninguém é obrigado a aceitar ouvir coisa que não compactua. Respeito vem para todos. E o desrespeito nessa apresentação foi demais. Cada um tem sua religião, mas não vi a apresentação falar sobre a consciência negra, que era o ponto. E sim levou para um lado de religião totalmente inadequado para os alunos. Outro depoimento aqui de um familiar, se referindo que uma dessas alunas que saiu. Ela foi à escola, ontem prometeram que não teriam mais hostilidades com os alunos. Outro depoimento público. Infelizmente, tudo o que foi dito no áudio é verdade. Hoje estava presente na escola e ouvi os funcionários da secretaria falando que você, senhor Alcântara, estava apenas difamando e calando a voz de uma mulher com seu vídeo, não mostrando o ponto dela. Uma pena que as leis mostram que a escola e o Estado é laico. Se não podemos pregar o cristianismo, não podem forçar os alunos a adorar o Exu de forma nenhuma. Por fim, o depoimento de uma ex-aluna do Maria Ortiz. Então, eu fui aluno do Maria Ortiz, de Maria Ortiz de 2021 a 2023 e sempre tive problemas com os professores, principalmente de sociologia por uma opinião diferente da maioria e não aceitar algumas coisas que falavam em sala. Eu vi o vídeo sobre Exu e lembrei que ano passado eu e algumas colegas faziam um tipo de célula cristã no intervalo sem perturbar ninguém. Um certo dia, alguns alunos que não concordavam com esse tipo de manifestação religiosa nos denunciou à diretora e ela acabou de vez com a nossa célula. Ela disse no vídeo que ao longo do ano tem atividades desse modelo na escola, mas nunca vi nenhum teatro de cunho cristão, e sim sempre com teor de religião afrodescendente. Uma professora que trabalha lá comentou comigo por mensagem que nessa apresentação de Exu tinha uma moça vestida uma roupa com os seios quase à mostra, e que os alunos que não concordaram estão sofrendo um tipo de opressão por parte
de outros alunos e até mesmo de professores. Esses foram depoimentos encaminhados para nós, para o nosso mandato. Outros foram comentários que foram postados de forma pública em comentários de postagens, portanto, de conhecimento geral. Fato é que aqui se apresenta, sob uma avaliação clara, um modus operandi, pelo menos da escola Maria Ortiz, de acordo com os relatos, e infelizmente a diretora foi convidada, e quem está nos assistindo, quem chegou agora, disse que se faria presente no dia que eu fiz a visita, foi convidada para estar aqui, e não está aqui, infelizmente, para querer esclarecer os fatos internos, mas nós temos um representante da SEDU, Jean, que veio aqui para apresentar a visão, não sei se da escola pontualmente, mas da nossa educação no Estado. Mas fato é, Jean, que é inegável, e como você disse, fatos são fatos, é inegável que não é só na Maria Ortiz. Tem outras escolas que estão praticando claramente um preconceito religioso com os cristãos. E aí eu já faço uma pergunta para que daqui a pouco o senhor possa nos responder. Existe dentro das escolas um conteúdo, no conteúdo programático, no plano cultural, existe nas escolas, na Páscoa, falando acerca da cultura judaico-cristã, que é fundamental para a sociedade ocidental, para a base que nós temos de sociedade. Existe nas escolas do Estado do Espírito Santo, ao final do ano, no conteúdo programático, no plano cultural da Escola Maria Ortiz e nas demais escolas, a apresentação sobre a cultura judaico-cristã também, sobretudo a cultura cristã do Natal, porque o que nós temos, eu estou dando aqui 2 exemplos, o que nós temos hoje, de forma flagrante, é a tentativa de desconstrução de uma base cultural para a imposição de outra. A liberdade religiosa, ela existe, ela é constitucional e ela é mais do que justa. Mas nós precisamos exercer justiça com equidade para todos os lados. O que nós temos visto hoje é uma mitigação, uma proibição das práticas cristãs dentro da escola, e aí tem relato de pastores, da comunidade católica, que antes eram convidados com frequência para estarem nas escolas, e hoje já não são mais. Nós temos relatos de alunos que se organizam, como saiu publicamente, não me recordo se foi no Pernambuco, o Ministério Público entrando com uma medida para proibição dos intervalos bíblicos organizados pelos alunos, e nós apresentamos um projeto de lei aqui no Estado, que está tramitando a Assembleia Legislativa, e nós vimos aqui o relato de uma ex-aluna que foi proibida no ano passado, na Escola Maria Ortiz, de ter a sua célula religiosa. Religião na escola só pode ter, isso segundo a lei, com autorização dos pais. O poder familiar, nós temos o Código Civil, que ele diz, e aqui eu vou pegar a fundamentação, o artigo 226 diz que a família é a base da sociedade e tem atenção especial do Estado. No artigo 229 diz que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos. Por outro lado, e aí a turma da lacração do mimimi dos direitos humanos, que de direito humano não defende nada, eles não leem o que fala a Convenção Americana de Direitos Humanos ou o Pacto de São José da Costa Rica, que foi o que eu disse para aquela diretora. No artigo 12, parágrafo 4º, diz que os pais têm direito sobre a formação moral e religiosa dos filhos. É direito humano. Então, o que vocês estão fazendo é desumano de tirarem dos pais a autonomia da formação moral e religiosa dos filhos. É desumano uma professora que é uma militante pegar e falar que a bandeira do Brasil não é para ser usada. Para a pessoa fica com orgulho de defender, debochando as crianças que têm num berço o patriotismo dentro das suas casas. Quem não quer usar a bandeira do Brasil, que não use. Agora, ficar doutrinando crianças e adolescentes na sala de aula, dizendo que os pais estão errados, dizendo que aquilo que está sendo ensinado em casa é errado.
aquilo que está sendo ensinado uma vez, talvez por semana, numa escola bíblica dominical, é errado, e que a verdade está com eles, isso é desumano, isso é desleal. Qualquer atividade religiosa dentro das escolas, e eu não estou aqui passando pano para puxando a sardinha para o nosso lado, não. Qualquer atividade religiosa dentro das escolas precisa ter autorização dos pais. E aí a outra pergunta, para que você já possa responder, é isso. Essas atividades morais e religiosas, elas, pela SEDU, são orientadas a terem a autorização dos pais? Ou a SEDU endossa a tese da Escola Maria Ortiz de que esses eventos, eles são tão somente culturais? Porque se for para ir para essa linha de definir o que é cultural e o que não é, e o que é religioso ou o que é moral, aí a gente vai aprofundar também. Então fica aqui essas perguntas. O desabafo não foi endereçado a você, mas foi a professora, e a palavra volta, por gentileza, para que possa apresentar. Certo, agradeço, deputado. Evidentemente, não estou levando nenhuma das perguntas, questionamentos ao pessoal, até mesmo porque estou aqui como representante da Secretaria de Educação. Primeiro, antes de mais nada, assim, ratificar de que em nenhum momento, em absoluto, foi promovido nenhum tipo de culto religioso na Escola Maria Ortiz. Isso é um fato, não é um culto religioso. O que houve foi uma representação artística, um projeto que está em consonância com a legislação, está em consonância com a LDB, está em consonância com a Lei 10.639. Isso é amparado, tá? Que não há nenhum tipo de culto religioso. É uma mostra cultural em alusão ao Dia da Consciência Negra, que contou com diversas outras manifestações. Inclusive a banda de Congo, Amores da Lua, que é uma banda de Congo famosíssima, né, que representa a cultura capixaba, a cultura afro-capixaba, por assim dizer. Teve declamação de poesia, teve música. A música em questão, né, que virou o bordão de vocês, o Exu nas escolas, como o deputado Lucas já havia falado, ela é uma música, ela é a declamação de uma música dentro de uma peça teatral, dentro de um corpo de várias outras manifestações culturais que foram feitas na escola. Pegar um recorte isolado de uma declamação de uma música dentro de uma peça teatral, dentro de um projeto cultural que é feito, acho que é complicado a gente analisar apenas pelo fragmento, tá? Pegar o todo. Esse projeto, e aí existe um relato que o senhor coloca, acredito que de um aluno ou de uma ex-aluna, não me recordo, de que não há nenhum tipo de programação desse na escola. Só para a gente pontuar o ano de 2024, isso é público e notório, é fácil, uma rolada ali no Instagram da escola, nas redes sociais da escola, a gente consegue ver isso com facilidade. Todos os projetos que essa escola, que é referência em educação no Espírito Santo, que tem índices altíssimos de educação, que aprova, assim, ano passado, por exemplo, no começo desse ano, na verdade, aprovados em engenharia, no IFES, na UFES, direito, em todas as licenciaturas, em boa parte das licenciaturas, formação em ciências contábeis, inúmeros aprovados. E se você olhar, inclusive, essa postagem da própria escola sobre os aprovados, a maioria é negra. Então, isso reforça ainda mais a necessidade que nós temos de contemplar a Lei 10.639, o estudo da cultura africana, da cultura afro-brasileira e também da cultura indígena, da 10.645, da 11.645, que também está dentro da LDB. Então, assim, tudo está em consonância com a legislação e é importante. O deputado Lucas fala que, na época dele, também na minha, tá, Lucas? Quando a gente estudava, dizia-se pouco sobre a cultura africana e afro-brasileira. Isso é uma pena, é uma lástima, na verdade. É importante que tenhamos, infelizmente, temos que ter uma legislação para isso devia ser naturalizado, quebrar com os padrões somente eurocêntricos, e, com isso, deputado, eu não quero dizer que não possa ter os padrões eurocêntricos e as tradições judaico-cristãs, como existem, como estão incluídas no currículo, como estão incluídas, evidentemente, na programação de todas as escolas da rede estadual. Isso é público e notório, também o currículo do Estado do Espírito Santo é público, toda a legislação é de conhecimento de todos. No entanto, de um curto período de tempo para cá, que as escolas e que o governo do Estado tem se debruçado sobre a necessidade
de garantir o cumprimento dessa legislação e de falar, evidentemente, de uma das, como o próprio deputado Lucas colocou, a maior parcela da população brasileira, que é a população negra, independente de religião, deputado. Quando a gente estuda, por exemplo, em história, sociologia, sobretudo na área de ciências humanas, quando a gente fala de civilizações, nós falamos de todos os pilares civilizacionais. Isso inclui política, isso inclui economia, isso inclui cultura, isso inclui religiosidade. Ou será que não é possível um professor de história, ao tratar, por exemplo, a temática do Egito Antigo, não pode falar sobre o processo de mumificação e falar sobre todo o problema, toda a questão relacionada à vida após a morte, que os egípcios antigos entendiam? Ou será que não é possível, quando falado, por exemplo, de expansão islâmica, comentar sobre os pilares do Islã, segundo a ótica do islamismo? Não é proselitismo, não é educação religiosa, não é ensino religioso. Faz parte. Faz parte. E ter contato com isso, não só com a religião das religiões de matriz africanas, mas como todas as religiões, faz parte do conhecimento absorvido nas escolas, como matemática, física, que inclusive a Escola Maria Ortiz promove. Feira de ciências, visitas técnicas em áreas ligadas às ditas tecnologias ou à ciência da natureza. Mas só para focar, evidentemente, no ponto da programação envolvida na temática africana, afro-brasileira e indígena, cuja legislação prevê. Só esse ano, só no ano de 2024, a escola fez visita, só ligada à temática, tá? ao Mosteiro Zen Budista em Ibiraçu. E eu acredito, pelo menos tenho essa convicção, de que não há nenhum dentre vós, nem entre os familiares, nem entre os estudantes, que houve um proselitismo religioso do budismo. Perfeito? Só por uma deixa questão. eu completar, por gentileza. Eu estou presidindo a sessão, eu que determino. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Só de pedir e solicitar cordialidade. Obrigado. Sim, eu vou fazer uma pergunta, você vem esclarecer, por gentileza. Houve autorização dos pais para os alunos irem nessa visita do budismo? Com certeza. Joia. Toda agenda externa é feita com autorização dos pais. Perfeito? Foram ao Sesc Glória assistir o filme sobre Dr. Gama, sobre a história, trajetória narrativa da vida de Luiz Gama, um ex-escravizado, injustamente, porque ele era fruto do ventre livre, foi escravizado indevidamente por dívida, e se, graças a um esforço individual e, ao mesmo tempo, na sua luta antirracista, promoveu-se e formou-se em direito, e, enfim, tem toda uma história de luta e narrativa e trajetória relacionada a isso. Vieram à Assembleia Legislativa há não muito tempo, sobre a segunda jornada antirracista promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Tamanha a importância da temática, e infelizmente, felizmente que existe, infelizmente que ainda seja a segunda da Assembleia Legislativa, tendo em vista que nós temos uma narrativa e pelo menos uma legislação nas escolas de 20 anos, 21 exatamente esse ano. Né? Fazem oficinas de grafite, direitos humanos, visitaram o Quilombo de São Pedro, em Ibiraçu, para conhecer a realidade, foram a exposições, por exemplo, Dandara, as mulheres negras na educação, em homenagem ao Dia da Mulher Latino-Americana e Caribenha, promovido pelo Sindicato da Educação. Foram a paneleiras de Goiabeiras, as paneleiras de Goiabeiras que têm, inegavelmente, ou fazem parte do patrimônio cultural e material do Espírito Santo, e têm, no seu ato, no seu ofício, por si só, isso previsto e colocado em legislação, o patrimônio das populações tradicionais do Brasil e do Espírito Santo. Fizeram, relacionaram a festa junina, foram, por exemplo, e fizeram toda uma atividade cultural ligada ao Congo de Roda d'Água, a Festa da Penha, que é um festejo cristão. Tudo isso esse ano. Foram à aldeia e viram como é que funcionava o modus operandi e as vidas, né, que estão na aldeia indígena Tequá-Mirim. E, assim, eu poderia ficar pelo menos até as 2 da tarde só citando esses projetos que a escola promove e que tem o claro intuito, primeiro, de, repito, obedecer à legislação. É obedecimento à legislação, à LDB, à Lei 10.639, às diretrizes curriculares nacionais, o currículo do Estado do Espírito Santo. Nada disso foi tirado da mente de alguém para fazer proselitismo, nada do tipo. Isso é aspecto da legislação e cultural. Então, se a escola está fazendo algum projeto relacionado à cultura afro-brasileira, africana e afro-brasileira, tenho certeza que ela nada mais está fazendo do que promovendo a diversidade e respeitando a legislação. E, por fim, o deputado me perguntou se existe conteúdo cristão. Bom, não necessariamente o cristianismo. Cristianismo, e aí também esclarecendo ao deputado Lucas, que falou lá no começo, não necessariamente é uma pergunta, mas só, né,
fazendo referência, o ensino religioso, que também está previsto na LDB, tá, gente? Artigo 33 da Lei de Diretriz e Base de Educação, a Lei 93, 94, 96. Ela é uma matrícula facultativa, mas ela é de oferta obrigatória. Tá? Então, as pessoas que não quiserem fazer as aulas de ensino religioso realmente não são obrigadas, uma vez que está no escopo do ensino fundamental somente. O que, evidentemente, não é o caso da Escola Maria Ortiz, porque a Escola Maria Ortiz é uma escola de ensino médio. E na organização curricular do ensino médio não existem as aulas, o componente curricular e ensino religioso. Então, não houve ensino religioso, como já afirmado aqui, e é de conhecimento público, não houve ensino religioso, nem culto nenhum dentro da escola, apenas uma atividade artística. E, por fim, claro que então existe, e atividades religiosas, se há uma recomendação da Secretaria de Educação para que não exista. Bom, atividades meramente religiosas, exclusivamente religiosas, realmente não pode. E aí não é do cristianismo, do islamismo, do budismo, qualquer um. Né? A escola, de fato, é um lugar em que se estudam os pilares. Você estudar sobre a religião e sobre a religiosidade, aspectos que compõem a cultura de determinados povos, evidentemente, ali é o lugar para se estudar, para se conhecer, para se debater, mas fazer células religiosas de qualquer natureza, fazer cerimônias exclusivamente religiosas, isso não. Tá? E de todas as religiões. Então, aqui fica claro para a população capixaba, segundo a CEDU nos traz, de que qualquer evento externo da escola, e me causa estranheza que não teve menção aí a nenhuma atividade, também a cultura cristã externa. Festa da Penha. O senhor não mencionou, então assim, me causa estranheza isso. Da mesma forma que algumas escolas, o deputado Lucas disse, vão para o MST, mas não vão para conhecer uma agricultura familiar. E esse é o modelo enviesado da nossa educação. Então, se tem autorização dos pais para visitar as instituições externas, religiosas ou não, beleza, é o certo. Agora, o cerne da questão aqui, e eu quero chamar a atenção para uma outra fala sua, é de que se tem uma conexão entre a cultura e a religiosidade, se tem esse claro enviesamento, inclusive do Islã. Ora as bolas, o que nós temos a ver com o Islã? Por que tem que ficar ensinando os fundamentos do Islã para as crianças? A função da educação não é o que vocês têm trazido com o pensamento marxista, de querer desconstruir a mentalidade das cristãs, das crianças cristãs e de todas as crianças em desacordo com o que elas aprendem em casa. Aqui está o grande cerne da questão. Vocês falam que o que convém a vocês é a cultura, e se isso ali não é uma forma de adoração a Exu, por que vocês não colocam louvores nas escolas então? Louvor não está tendo. Louvor tem proibição. Quando se faz a célula, tem proibição. Agora, ali é um claro movimento religioso, travestido de peça cultural ou artística. Tem vídeos em outras escolas, e eu tenho aqui, que tem encenação mais clara, inclusive naquela escola, mais clara ainda, dos rituais que são praticados nos terreiros, pelo candomblé, pela umbanda, dentro da escola sob pretexto cultural. Não cabe a vocês, com todo o respeito que eu tenho, e você com a sua formação nessa área, porque é pós-graduado nessa atividade de diversidade, da cultura afro, enfim, estudou para isso, mas não cabe a vocês determinar se é uma religião ou não, se tem condão religioso ou não, porque é claro que tem. Quem tem que fazer esse debate é a escola, a CEDU e os pais. Vocês estão excluindo os pais. Tudo que nós queremos aqui é que, ainda que vocês tentem impor essa agenda cultural e esse movimento Exu nas escolas, esse é um movimento sim orquestrado? É um movimento orquestrado? Porque não é só lá que estão colocando, nessa época tão importante que era para se debater a consciência negra,
deixa de se falar da consciência negra, e o deputado Lucas foi muito feliz quando colocou aqui que a grande maioria dos negros são cristãos, vocês deixam de respeitar a identidade das pessoas para impor uma narrativa. O que eu quero saber aqui é o seguinte: as atividades, elas são obrigatórias ou é só na Maria Ortiz? Porque na Maria Ortiz nós tivemos relatos, inúmeros relatos que foram aqui lidos, que os alunos que não estavam se sentindo bem, que estavam constrangidos, eles foram obrigados ou ainda mais constrangidos porque saíram. Então vocês vão normalizar isso, vai se abrir um procedimento, está se apurando, ou são os alunos que estão errados de não querer participar de uma atividade que para eles próprios e para os seus familiares são atividades sim religiosas. Agora, não vamos aceitar que a SEDU venha falar o que é religioso ou o que não é. Ah, isso aqui é uma peça teatral, isso aqui é cultura. Está havendo um claro desrespeito aos cristãos, está havendo uma clara desconstrução, e para finalizar minha fala e passar para o deputado Lucas Polezi, eu vou ler mais uma vez o que diz o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. O Brasil é signatário disso. Artigo 12.4. Os pais ou os tutores têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. O que nós estamos trazendo aqui é que alunos da Escola Maria Ortiz se sentiram constrangidos e obrigados a participar de uma atividade travestida de cultural, mas com cunho religioso, e que não foi dado prévio consentimento e autorização dos pais. São esses dois pontos. Há flagrante desrespeito ao Tratado Internacional dos Direitos Humanos. E aí, eu quero, em seguida, saber se de fato são os alunos que estão errados por não quererem participar, se os pais que estão revoltados, que viram seus filhos chegarem em casa chocados, eles que estão errados, e se a diretora e a professora estão certos. É isso que a gente precisa entender para saber se situar no estado que nós estamos. Vou passar a palavra para o deputado Lucas Polezi, antes, porém, vou registrar aqui o pessoal lá da Vila do Riacho, Escola Estadual Hermentina Leal, da Vila do Riacho. Cadê as professoras? Estão aqui, registrar a presença da nossa cidade de Aracruz. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos na nossa Comissão de Proteção à Criança e Adolescente. Vocês estão em casa. Registrar a presença também da Ellen, que é conselheira tutelar de Cariacica e é presidente da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente de Infância e Juventude da OAB de Cariacica, que também registramos, e registrar a presença da nossa querida amiga Raquel Vieira, que lidera o Instituto Infância Protegida no Estado do Espírito Santo. Depois eu vou também dar a oportunidade de fala. Deputado Lucas Polezi. Eu não disse que tinha pouco de cultura negra no meu tempo de escola, não. Eu disse que não tinha nada de macumba. É diferente. Cultura negra a gente aprendia sobre... Tinha apresentação de capoeira, tinha apresentação sobre como era escravidão, a gente aprendia tudo sobre cultura negra. Eles só não enfiavam invasão religiosa dentro das nossas escolas, né? Acho que sua pergunta já está muito mais do que respondida, né? A SEDU, o posicionamento, me perdoe, do nosso caro colega, deixa claro que a SEDU é favorável a tudo que está acontecendo. A gente mostrou os relatos de indignação dos pais, a gente mostrou os relatos de indignação dos alunos. Tem um vídeo público que está lá na minha rede social dos próprios alunos revoltados, falando que não queria estar lá, isso não me representa, eu sou cristão, não quero... Não vale de nada. Eles estão em conformidade com a lei. A lei que diz, a lei de consciência negra, para eles interpretam como ensinar a bater tambor. Ensinar práticas religiosas. Ou seja, a interpretação, as terminologias que eles utilizam vão levar a isso. Eles não podem trabalhar outras temáticas que não invadam a soberania de culto, de prática religiosa da família. Eles têm que enfiar isso goela abaixo do seu filho. E você, pai, e você, filho,
vocês não são parte desse debate. Vocês são meros coadjuvantes. Vocês são as pecinhas que vão chegar lá na instituição de ensino para eles enfiarem o que eles bem quiserem na cabeça do seu guri. Não interessa se você concorda, não interessa se grande parte das pessoas estão lá comentando revoltadas que não queriam que dinheiro público tivesse sendo usado para ensinar isso coercitivamente, forçadamente, porque se ninguém foi perguntado, se ninguém foi autorizado, é coercitivamente, não interessa a sua opinião. Você é um mero coadjuvante, vamos enfiar isso na cabeça do seu filho e que se lasque. E não adianta fazer esse tipo de audiência aqui, porque a gente viu que nossa opinião também não importa, a gente representando parte da sociedade não interessa. Você vê que eles estão tão certos que a esquerda não veio aqui estar presente para fazer um contraponto a gente, né? Nem os caras aí que concordam com isso quiseram segurar essa batata, porque é de tão revoltado que a sociedade está, mas eles acham que estão certos. Então eu digo para você, pai, realmente talvez eles estejam certos, errado é você, que é de uma família cristã, como 90% da sociedade brasileira errado é você que tem valores conservadores, familiares dentro da sua casa e continua votando nesse grupo, porque a gente está mostrando que eles visitam o assentamento de MST, eles têm uma bandeira de movimento de esquerda dentro de sala de aula, eles utilizam o veículo da CEDU para levar a gente para a visita de Lula aqui no estado, eles mudam o nome de escola, eles perseguem tempo pai e mãe, eles seguem nisso. E você continua votando, errado talvez seja você que está fomentando a maior praga da nossa sociedade hoje, que é a doutrinação ideológica, que pega um menino de 5 anos de idade dentro de uma escola e entrega ele com 30, completamente ideologizado. A gente está vendo o resultado do nosso país aí. De que são décadas e décadas e décadas de doutrinação ideológica, criando senso comum de esquerda na nossa sociedade, né? Enfim, é uma coisa lamentável, pelo que parece. Não tem diálogo com a CEDU, porque eles já deixaram claro que está certo, é isso aí mesmo que tem que ser. A gente vai ter que buscar instituições de justiça. Não sei se vai ter resultado também, porque é um nível de aparelhamento tenebroso. A lei está lá clara, dizendo que tem que ser facultativo. A interpretação do poder judiciário do nosso país é clara, para dizer que tem que ser facultativo, mas só vale se for para cristão. Se for para os outros, aí facultativo não. Aí está tranquilo. E até finalizo dizendo, Alcântara, que a gente tem que ficar ciente também, esse debate, em questões como leis que estão sendo debatidas, que proíbem um aluno de ter o celular na sala de aula. Porque eu concordo muito com os prejuízos que isso pode causar para o aluno. Concordo muito que tira preferência temporal, altera os estímulos ali da criança, tira o foco dela, concordo muito. Mas só voto a favor de uma lei dessa com câmera que capte áudio e vídeo dentro de sala de aula. Só nesses termos, aí eu voto a favor. Agora, sem câmera que capte áudio e vídeo em sala de aula, eu sou contra e vou brigar para enterrar esses projetos de lei que proíbem celular em sala de aula. Porque todas as denúncias que a gente recebe são através de aluno com celular lá. Aquele menino, Wilker Leão, que mostra a realidade das universidades federais é com celular. Todas as denúncias que a gente recebe reportando é de um aluno corajoso que pegou o celular, que filmou um militante fazendo discurso e proselitismo político dentro de sala de aula. Então, essa lei deles é muito bem travestida de boa intenção, de se preocupar com o aluno, mas a gente sabe que lá na ponta da lança o resultado que a gente vai colher é essas crianças serem ainda mais doutrinadas e não terem nem como provar, serem vítimas, as escondidas ali dentro da sala de aula, e a gente não tem nem o que fazer contrário a isso. Não tem nem opinião pública para expor para a sociedade o que acontece de verdade dentro de uma sala de aula. Então, essa é a minha opinião. Já dá, e dá para ver que vai ser difícil o caminho, porque todo mundo acha certo e bonito isso que está acontecendo. Eu vou, só esclarecendo aqui, eu vou reapresentar o projeto de lei que Vossa Excelência faz menção, que determina as escolas públicas e privadas do Estado que tenham câmeras com áudio e vídeo. Infelizmente, o projeto de nossa autoria foi arquivado, e aí nós precisamos de um número de deputados para que possam estar assinando, e convidar o deputado Lucas para assinar conosco. Dizer, inclusive, que eles são contra isso, mas que a escola auditável, que é o termo que nós demos a esse projeto, ele não favorece tão somente as questões de proteção ideológica, mas em meio aos estudos dessa comissão, e no ano passado a gente se debruçou muito na pauta da segurança nas escolas, nós trouxemos especialistas aqui que afirmaram que o bullying nas escolas é o maior causador da violência nas escolas. E a câmera com áudio e vídeo nas escolas, ela vai poder identificar casos de bullying,
fornecer provas para a justiça, para inibir o bullying, e vai proteger os professores também, que temos bons professores no Estado e no Brasil, que hoje são ameaçados por causa da transversalidade da educação, horizontalidade da educação, que fez com que os professores perdessem o respeito dos alunos. Então a gente vê uma inversão de valores tamanho e vem uma turma, com todo respeito aqui, mas vem uma turma para criar uma nova roda e fazer com que a educação já não se tenha mais foco naquilo que é importante, nas formações cívicos, no relacionamento de respeito com as pessoas, é aluno ameaçando o professor, é dando tapa na cara de professor, tirando a arma para professor, traficando dentro da sala de aula, dentro da escola, e a preocupação tão somente da educação, e estou fazendo aqui uma crítica ao Brasil, não é tão somente ao Estado do Espírito Santo, a preocupação parece que agora é outra, é uma preocupação ideológica. Então, assim, nós vamos fazer o enfrentamento. O deputado Lucas disse que, de fato, nós temos um aparelhamento que é histórico. Isso vem do plano marxista, passa por Antônio Gramsci, vem a Paulo Freire. É uma linha de construção de muitos anos. E o produto disso é uma educação que, dia após dia, tem sido mais enviesada, tem sido mais ideológica, se preocupando menos na formação das pessoas, dos alunos para o mercado de trabalho. Nós temos a maior geração neném da história do país. A turma está saindo da escola, não quer mais estudar, não quer mais, em regra, obviamente, não quer trabalhar. Nós temos uma geração ocidental sendo imbecilizada. E, infelizmente, a gente tem que estar tratando aqui na comissão hoje de um tema que me preocupa muito, e eu quero voltar aqui agora ao nosso colega Jean para que ele possa trazer a visão da CEDU. Me preocupa muito essa visão da CEDU de que os alunos estão errados em questionar e os pais estão errados em questionar. Não é a CEDU que tem que determinar o que é formação religiosa, entre aspas, cultural, em detrimento dos pais e dos alunos. Se tem que se delimitar o que é religião e o que é cultura, o que é história, tem que ter a participação da família, tem que ter a participação dos alunos. Assim, a minha preocupação é essa, eu volto à pergunta. Então, os alunos do Maria Ortiz, que não quiseram participar daquele negócio e foram constrangidos conforme os relatos que eu trouxe aqui, são eles que estão errados? Os pais que não tiveram autorização, que não deram a autorização, nem sabiam que os filhos iam participar disso, são eles que estão errados? De fato, é esse que é o movimento, a orientação da CEDU para as escolas? Te passo a palavra. Bom, deputado, primeiro agradeço aí as perguntas, questionamentos. Eu anotei alguns aqui, espero não ter perdido nenhum deles. Primeiro, antes de mais nada, quando a gente fala, quando eu cito o Islã, como por exemplo, né, o Islã, no caso, o islamismo, a gente não tem como falar de história do Brasil sem falar de história de Portugal. E não tem como falar de história de Portugal sem falar sobre as guerras de reconquista, que foi um movimento cristão de embate com os mouros, né, os árabes muçulmanos que estavam na Península Ibérica até o século XIV, século XV. Então, assim, faz parte do currículo. A gente tem que saber, nós temos que saber sobre a existência de uma outra civilização que não é necessariamente a nossa, mas que ajudou a moldar, ajudou a forçar, a forjar, melhor dizendo, a cultura portuguesa, que, por tabela, veio trazida para cá. Então, é só um aspecto, evidentemente, está dentro do currículo e a gente vai seguir, assim como a temática africana, afro-brasileira, indígena, essas temáticas estão. Assim como, evidentemente, a estrutura europeia, que ela é gigantesca, apesar do cristianismo e do judaísmo serem religiões asiáticas, moldou, sobretudo, a cultura europeia, sobretudo durante a Idade Média.
Mas, enfim, voltando ao ponto flagrante ali, que é a existência de um aspecto cultural em alusão, e repito, até com medo de me soar repetitivo, que nada mais é do que um respeito à legislação educacional, essa sim define o que é feito nas escolas, inclusive está em consonância não só a LDB, mas também a Estatuto da Criança e Adolescente, com respeito aos direitos humanos, respeito à liberdade religiosa. Em momento nenhum é feito proselitismo nas escolas. E se for feito proselitismo nas escolas, de qualquer natureza, de fato, a gente tem que buscar orientar, coibir, e aí, evidentemente, a Secretaria de Educação conta com os valorosos préstimos da Assembleia Legislativa e dos deputados da comissão. No entanto, não acredito que tenha, nesse caso aqui, nos termos que o senhor colocou, de certo, o que a gente tem ali é uma atividade pedagógica, cultural, em alusão a um feriado. Assim como também tem 7 de setembro, assim como também tem a Proclamação da República, tem outros feriados cívicos, o dia 20 de novembro é considerado um feriado nacional, um feriado cívico, em alusão a toda a história. E aí, o deputado Lucas, assim, eu estou tentando fazer um cálculo mental aqui, pode ser que eu esteja equivocado, mas acredito que a gente tenha estudado no ensino básico mais ou menos na mesma época. O deputado Alcântara, eu tenho certeza. É uma lástima, de fato, que a cultura que a gente tem aprendido nas escolas, a cultura africana, afro-brasileira, nas escolas, esteja restrita à escravidão, a falar da escravidão ou da capoeira. É, de fato, uma pena que a gente tenha perdido essa oportunidade. Eu tive essa oportunidade posteriormente, como deputado presidente Alcântara comentou, eu tenho uma especialização na área de educação das relações étnico-raciais, diversidade, direitos humanos. Então, é uma área que, para mim, é um pouco confortável, né, nesse sentido. No entanto, independente disso, a gente tem que entender que toda a atividade pedagógica, a escola tem a sua autonomia, sua liberdade, e a gente tem mecanismos, junto com as superintendências, de validar esses projetos. E, em nenhum momento, em absoluto, eu tenho absoluta certeza do que eu estou dizendo, se fosse percebido, dentro do projeto apresentado pela Escola Maria Ortiz, ou qualquer outra escola, que se tratava de um fenômeno, de um projeto exclusivamente religioso, que tratasse de religião, esse projeto, evidentemente, não seria aprovado, não seria executado. Como eu disse, a religião e a religiosidade, assim como, por exemplo, a cultura e o que nós chamamos de folclore e mitologia brasileira, o saci, e tudo que tem a ver com as populações tradicionais brasileiras e afro-brasileiras também, isso está ligado dentro da temática do currículo, são temas transversais. São temas integradores. O que não dá é a gente privar as nossas crianças e adolescentes de terem acesso ao conhecimento, de ter acesso à cultura, independente de qual seja ela. Não é porque a gente comunga de uma religião ou de um aspecto cultural que a gente tem que ficar excluído, exclusivamente retido neles. Então, evidentemente, assim, só para terminar, o relato que eu tive, o deputado, é de que, inclusive, vídeos de vídeo monitoramento lá da escola, de que ninguém foi obrigado a ficar, e nem tampouco proibido de sair. Então, é um relato que eu tive, ele contradiz com os relatos que o senhor teve. Pode ser, evidentemente, que num caso específico, pode ter havido algum constrangimento por parte de alguns alunos e tal, isso vai ser avaliado e investigado junto à escola. No entanto, toda a oferta e o arcabouço cultural e, claro, educacional que a escola oferece, é muito interessante que os estudantes tenham acesso, independente se concordam com ele ou não. Porque a gente só consegue aprender a viver em sociedade e só consegue ir para o mundo do trabalho ou o mundo se a gente é um cidadão que tem o conhecimento do próximo e o respeito ao próximo. Então, são esses valores que a Secretaria de Educação promove em todas as escolas, independente de ser essa escola que está em quesito ou não, e que a gente espera que os nossos alunos tenham. Deputado. Quero aqui perguntar novamente, acho que foi a única pergunta que eu fiz, se a visão da SEDU sobre esse fato é de que os alunos, então, e os pais que estão equivocados, os alunos que manifestaram claramente constrangimento com uma atividade que, no entendimento dos alunos, é uma atividade religiosa, se os pais que estão revoltados estão se manifestando
porque entendem como uma atividade religiosa os vídeos que foram expostos, se são eles que estão errados então, ou se de fato a SEDU vai apurar. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Não se trata aqui, e as pessoas que chegaram agora, as que estão nos acompanhando pela TV Assembleia, não se trata aqui de racismo religioso, de intolerância religiosa, desse monte de coisa que eles estão tentando atribuir a gente numa construção de uma narrativa. Não se trata disso. Se trata de respeito às normas. O senhor fala muito da legislação que forma a Base Nacional de Educação, mas não fala nada até agora sobre, por exemplo, o nosso Tratado Internacional de Direitos Humanos. E aí eu vou ler mais uma vez. Vou ler não porque eu já decorei. Artigo 12, 4. Os pais ou os tutores têm direito, é direito dos pais, a formação moral e religiosa dos seus filhos. O que está acontecendo no Maria Ortiz? Os pais entendem que há uma formação religiosa contrária ao que eles creem e que eles não foram previamente comunicados. Os alunos entendem que aquilo se trata de uma manifestação religiosa e eles foram obrigados a ficarem no local e, quando não quiseram ficar, foram constrangidos a ficarem e depois constrangidos por professores e por alunos. Esse é um ponto. Então, eu quero fazer essa pergunta. E segundo, eu vou colocar aqui, o vídeo é público, é o trecho, acredito eu, de que uma professora. Se isso aqui não se trata de, efetivamente, um proselitismo religioso ou não. Por favor. Vendo pessoas como eu, e as talentosas alunas e alunos que estavam aqui. Pessoal, enfim, achar graça, eu percebi algum tipo de estranheza, porque é muito mais contato. Vocês são brasileiros quando vocês pegam a bandeira do Brasil e falam o quê? Aí vocês são brasileiros. Mas quando vocês estão olhando o Congo, quando vocês estão olhando a macumba, vocês são brasileiros? Porque é isso que forma a identidade de vocês também. Pode parar, por favor. Olha, ela só fala isso. Olha o que se apresenta. É uma imposição aos alunos de que o que forma a identidade deles é a macumba. Isso é proselitismo religioso ou não? Então, assim, vem falar de conhecimento, vem falar de que os alunos têm que ter acesso a todo quanto é tipo de conhecimento, de que estão preocupados com a formação dos alunos. Isso é tudo muito lindo, mas a realidade, e aí eu vou parafrasear o colega Jean aqui da SEDU, que fatos são fatos. Fatos são fatos. E o que está havendo? Está havendo dentro das nossas escolas uma supressão dos princípios cristãos que formam a base de mais de 90% da sociedade brasileira. Está havendo uma supressão. Está havendo, com esse discurso de levar conhecimento, uma pressão psicológica para os nossos alunos, distorcendo aquilo que eles têm dentro de casa. Então, se fala sobre Islã, se fala sobre religiões afro, mas é proibido de falar sobre a Bíblia lá dentro. E aí a outra pergunta que eu tenho é, a Bíblia é o livro mais importante da humanidade. É o livro mais vendido na história da humanidade. A Bíblia, ela traz fatos históricos, fatos filosóficos, fatos poéticos. Ela foi escrita por 40 autores, num período de 1.500 anos. Mas a Bíblia na escola não pode. É ensinado alguma coisa disso aqui? Os alunos estão sendo constrangidos. Então, assim, se for para ensinar religião dentro da escola, se for para ficar impondo os meninos de que a identidade deles é a macumba, que tenha autorização dos pais e que esteja lá dentro quem quiser estar. Se as crianças e os adolescentes querem promover eventos religiosos, sejam cultos, sejam círculos de oração, sejam rodas de umbanda, de
e de candomblé, que seja de livre e espontânea vontade e com autorização dos pais. É simples. Então, assim, mais uma vez, na visão da CEDU, e é isso que me preocupa, na visão da CEDU, isso aqui não é proselitismo religioso e os alunos e os pais que estão errados, é isso? Só para a gente encaminhar para o final. Deixa ele falar. Oi, deputado, o senhor quer falar? Não posso? Na verdade, assim, as premissas pelas quais se passam essas afirmações, não é que elas não estejam erradas, né? Que elas não estejam corretas, que elas nem sequer estão erradas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que parte de uma premissa de que, ao citar, falar, perguntar, questionar aos estudantes se alguns elementos da cultura afro-brasileira não compõem a identidade enquanto brasileiro, foi um questionamento. Como? Ah, não, perdão. Achei que era uma pergunta. Ao questionar, ao perguntar, isso não é uma imposição. E, de fato, mais uma vez, como eu já disse, os fatos estão explícitos, deputado. E aí, assim, não tem que ser dito. Não há nenhum culto religioso neste evento da Escola Mário Hertíz. Não há nenhuma exposição exclusivamente religiosa. O que se trata é de um aspecto, repito. E só um outro detalhe, deputado. Essa aí que está à frente. Está funcionando? Essa aí que está falando é uma estudante da escola. Tá? Não é uma professora, é um estudante. E uma das legislações, inclusive, que ninguém mais do que a Secretaria de Educação respeita, o Estatuto da Criança e Adolescente, no seu artigo 17, que fala, deputado, sobre o direito ao respeito, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, assim como dos espaços e objetos pessoais. Então, assim, o que há não é uma proibição ou imposição, um proselitismo. Essa premissa, a partir do momento que a gente toma ela como verdadeira, a gente erra. Não há uma imposição religiosa. Dito isso, a CEDU ela ratifica a legislação vigente, dizendo que é importante e é obrigatório tratar de cultura africana e afro-brasileira nas escolas, assim como também cultura indígena dos povos tradicionais brasileiros. Perfeito. É isso que traz a Lei 10.639, que é tão mencionada por vocês, que foi acrescentada... 11.645. Que, por gentileza, quando eu estiver falando, a Lei 10.639, de 2003, que foi acrescentada através da Lei 11.645. A lei de 2003 falava tão somente da cultura afro-brasileira. A lei de 2008 traz também a cultura indígena. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio público, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. E nós não somos contra isso. Nós não somos contra. O que nós somos contra é se utilizar do pretexto cultural para exposições religiosas que estão claras, só uma pessoa que não quer ver, que o pior segue aquele que não quer ver, diz o ditado, que não enxerga isso. Então, assim, está tendo, de fato, um constrangimento para os alunos, para os pais, e o posicionamento da CEDU, infelizmente, está se tornando muito claro. Deputado Polezi. É maravilhoso, né? Como eles transformam história e cultura afro-brasileira e indígena e ensinar candomblé e umbanda dentro da sala de aula para o seu filho. A premissa é história e cultura afro-brasileira e indígena. A conclusão é seu filho batendo tambor na escola. É maravilhoso isso. A cultura afro-brasileira e indígena se resume a macumba. Gente. Não existe nada além de macumba na cultura afro-brasileira e indígena. É maravilhoso isso. E a terminologia esquerdista é sensacional. Você não querer que seu filho participe de cenas, de práticas, de matrizes africanas, você está querendo privar a criança de acesso ao conhecimento. Foi a expressão utilizada. Caraca, então é isso, é o conhecimento. É Exu nas escolas, é tambozado. Conhecimento é isso.
Eu pensei que privar o menino de conhecimento era não querer ensinar matemática, era como as crianças de hoje, né, do nosso país, não podem mais ser reprovadas, se formam sem conseguir interpretar um texto básico. O menino lê 3 linhas, não consegue entender o que está escrito ali. Eu pensei que privar do conhecimento era isso, mas pelo visto, privar do conhecimento é você, como cristão, não querer que seu filho participe de um rito que, na sua interpretação de vida, na sua filosofia, significa prestar culto a demônios. Mais uma vez, reforço aqui, não estou entrando no debate teológico se está certo ou errado, mas para o cristão é simplesmente isso. E você não pode forçar o filho do cristão, a criança que é cristã, a participar disso. É simplesmente isso. Se eu estou errado, se eu estou certo, na minha interpretação, pouco importa. O pai e a mãe não querem. E por que eles não são levados em consideração nesse debate? Se a família, a estrutura ali da escola está sendo afetada, se o pai, a mãe e a criança não quer, se eles falam como falaram aí, se a gente recebeu várias mensagens, por que eles não são levados em consideração? Por que eles são simplesmente as cabeças ali para você mexer e empurrar o que você quer? Por que disso? Por que essas pessoas não são respeitadas dentro das crenças, das filosofias de vida delas? É simplesmente isso. É um absurdo, vão continuar, eu já vi que isso aqui não vai levar a nada, vai continuar dizendo que está tudo certo, que segue a lei, mas a lei diz que era para apresentar história e cultura afro-brasileira e indígena, mas a interpretação da lei deles é essa. Vai tudo continuar assim, gente. É mais 2 anos aí, pelo menos, empurrando ideologia na cabeça do seu filho dentro da escola básica. Se isso vai continuar acontecendo, aí é com a sociedade capixaba. Se está enxergando tudo isso, o menino indo para assentamento do MST, o menino na escola que era José de Anchieta e virou escola Paulo Freire. O menino com educação cidadã que é ideologizado. Daqui a pouco seu guri vai estar aprendendo ideologia trans, ideologia LGBT dentro de sala de aula. Daqui a pouco não, né? Já está. Vai estar chegando em casa te contando isso. E você vai ter que aceitar, porque você não abriu o seu olho e está vendo o processo que a gente está atravessando aqui, escancarado. É tudo normal para eles. Continuem assim. Eu vou colocar um outro vídeo aqui, parafraseando um grande acadêmico, está aqui ao lado do Jean, que fatos são fatos. Esse vídeo também na escola Maria Ortiz, para saber se de fato isso não é uma manifestação religiosa. Isso aqui é para avaliação da sociedade. Fica aí para avaliação da sociedade o que nós estamos debatendo. E eu vou, como havia sido convidado, eu vou passar de forma breve para a gente fazer o encaminhamento final da comissão, dado o tempo, para a Raquel, que é a nossa presidente do Instituto Infância Protegida, para ela fazer 2 questionamentos, salvo engano. Aí, se puder ser breve e fazer os questionamentos, Raquel, por gentileza. Bom dia a todos. Eu agradeço por estar aqui e parabenizar o deputado Lucas Polezi, o deputado Alcântara Filho, por esse trabalho, porque é de extrema importância. E eu queria só fazer 2 questionamentos que nos foi feito via nossa instituição. Dentro dos eventos que foram colocados, que disseram que tinha a ver esses vídeos com o Dia da Consciência Negra, que é uma comemoração, vocês também têm dentro da agenda de vocês questão de comemorar, por exemplo, o dia que é uma lei sancionada pelo presidente Lula, o dia do evangélico, para dar também direito aos alunos de fazer uma peça teatral, ou então também é histórico, como você citou, Portugal, tem também a possibilidade e o direito das crianças fazerem uma peça sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima, aquelas 3 crianças, ou só mesmo a questão das matrizes africanas?
Primeiramente, bom dia. Desculpa, eu não peguei o nome da senhora. Raquel Andrade. Raquel. Obrigado, Raquel, pela oportunidade. Na agenda, se eu anotei corretamente, você pergunta se na agenda CEDU existem outras manifestações em homenagem a outros dias. Assim, especificamente, a pergunta foi se no Dia do Evangelho, que é uma lei sancionada pelo presidente Lula no mandato anterior, se existe na programação cultural da CEDU alguma atividade como teatro nas escolas, apresentação sobre a cultura cristã evangélica e também da cultura cristã católica em relação ao acontecimento de Fátima em Portugal, né? Eu não sei te responder especificamente se houve alguma manifestação sobre o aparecimento de Fátima. Mas a gente já tem, por exemplo, relato, e isso é divulgado, inclusive, no site CEDU, sobre, por exemplo, manifestação na época da Páscoa, da Paixão de Cristo, em época de final do ano, no Natal, tá? Sobre a aparição de Fátima. Realmente, eu nunca tive conhecimento sobre esse aspecto específico. E quanto, por exemplo, à questão do evangélico, isso está no currículo do Espírito Santo, assim como no currículo nacional. Falar sobre a reforma protestante, falar sobre os aspectos da religiosidade, isso nas aulas de história, isso é amplamente difundido, assim como a cultura cristã e todas as demais religiosidades que formam, né, o aspecto cultural do povo brasileiro. Só endossando aqui a pergunta, para aprofundar um pouco mais, são só debatidos nas aulas de história ou se há também a promoção de eventos, como o que a gente tem visto, e se tiver eventos também de outras religiões, com autorização dos pais, porque também um menino do candomblé ele não pode ser obrigado a participar de um evento cristão ou cristão evangélico ou cristão católico, certo? Se tem esses eventos, se são promovidos eventos, se são estimulados esses eventos, como nós temos visto, esses eventos culturais que são religiosos de matriz das religiões de matriz africana em praticamente todas as escolas no Estado do Espírito Santo. Se existe a cultura evangélica, se existe essa promoção também dos valores. Festivais de louvor, apresentações da cultura cristã evangélica e da cultura cristã católica nas escolas do Estado. Se isso é promovido, é incentivado pela CEDU ou não. Ou se restringe à sala de aula. Não, qualquer manifestação, desde que esteja em consonância com o currículo e com a legislação, ela não é proibida. O dia 20 de novembro, ele é um dia de um feriado nacional, sancionado recentemente. Aqui no Estado do Espírito Santo, salvo engano, também alguns municípios adotaram como feriados municipais o Dia do Evangélico. Então, evidentemente que existe essa relação. O que a gente tem que se ater, e aí essa é a premissa que lá atrás a gente tem que entender, tem que compreender que ela é uma premissa equivocada, não existe manifestação exclusivamente religiosa nas escolas. As manifestações elas são travestidas de modo transversal, elas são colocadas de modo transversal dentro do currículo do Estado do Espírito Santo. Não existe exclusivamente religiosa, exceto, por exemplo, nos casos, isso a gente faz com alguma frequência, de ceder o espaço da escola a entidades religiosas, sejam igrejas católicas, igrejas evangélicas, para a promoção disso fora da sala de aula, né, fora do espaço em que há as aulas, por exemplo, aos sábados, aos domingos, isso é comum, mas exclusivamente religiosa nas escolas não existe. Para mim aqui está uma questão muito clara, e eu quero esclarecer isso ao nosso amigo representante da CEDU, à população capixaba. Para mim está muito claro. As religiões de matriz afro, elas compõem a cultura afro-brasileira, perfeito? Agora, a religião cristã, também, ela não compõe a cultura, porque assim, quando é para falar sobre eventos de cunho cristão dentro das escolas, não pode, porque é estritamente religioso, não pode entrar. Só pode entrar o que for cultural. E cultural são só as religiões de minorias, as religiões afrodescendentes, as religiões, o Islã. Então, assim, é isso que a gente quer entender. Por quê? E aí não sei nem se o conceito está certo, que essa não é minha praia, mas está aqui, ó. Pesquisei aqui o que é cultura. O antropólogo britânico Edward Taylor definiu cultura desta maneira. A cultura é todo aquele complexo que inclui conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Se é especialista, vai saber melhor do que eu. Perfeito, estava
Então, assim, por que há uma exclusão? Por que há um sectarismo quando se diz da cultura cristã? Não. Aí é religião. Esse negócio de ficar... A Bíblia foi escrita por 40 autores durante 1.500 anos, compõe aqui o nosso conjunto de lei, que ele parte do cânon. Quem estudou a composição das nossas leis que fundamentam a sociedade ocidental, elas partem da premissa bíblica, da cultura judaico-cristã, mas aqui a gente tem uma exclusão muito grande. E aí, assim, a outra pergunta. Para que se tenha uma promoção, e a pergunta foi essa, a CEDU, ela incentiva, ela promove que as crianças conheçam de fato todas as culturas, inclusive a cristã, ou não? Porque a sua resposta foi que, não, o Dia da Consciência Negra é um feriado nacional, mas o Dia do Evangelho é lei federal. E a título de manifestação cultural, a gente não pode se ater tão somente ao que é feriado, não. O que eu sou totalmente contra, porque só atrapalha o nosso desenvolvimento. Então, assim, se está na lei que é uma manifestação cultural, se é evidente pela conceituação, que o senhor, inclusive, concorda e sabe mais disso do que eu, por que quando vai falar do cristão, não pode? Aí é estritamente religioso. Quem que define esses parâmetros? Quem é que está construindo isso? Isso para a gente entender, para a gente passar para os alunos, para passar para os pais, para a gente tentar aperfeiçoar isso aqui dentro da Assembleia Legislativa através de medidas como projeto de lei, indicações, enfim. Bom, deputado, assim, eu acho que eu fui explícito na minha resposta e peço perdão se não fui, se eu não elucidei o suficiente. Evidentemente que a cultura cristã, judaico-cristã, assim como várias outras, é abordada dentro da escola. Isso é evidente. Você pergunta a qualquer estudante, qualquer professor, isso é evidente. Não há nenhuma proibição de se falar do cristianismo, se falar da Bíblia, assim, nenhuma proibição. Pelo contrário, compõe ali o currículo e tal. O que a gente não pode é transformar o espaço da escola em acesso exclusivo à religião. Então, por exemplo, as células, eu tenho conhecimento de que existem vários movimentos de células em escolas. Não é proibido necessariamente, desde que com autorização dos pais, conhecimento. Na própria escola Maria Ortiz, salvo engano, teve um relato de uma pessoa aí que teve uma célula. Então, assim, não tem, o que eu quero chamar a atenção é que não é a atividade fim da escola promover células religiosas, mas não há nenhuma proibição expressa da CEDU em relação a isso. E, de novo, a cultura tem a ver com crença, tem a ver com religiosidade, e mostrar, gente, não fazer proselitismo, não mostrar esse aspecto é importante. Tá? Então, assim, eu acredito que tenha ficado definitivo que não há nenhuma perseguição, nenhuma proibição ao cristianismo, muito pelo contrário. Tem uma passagem, inclusive, da Bíblia, que é Mateus 7, versículo 1, 2, que é: não julguem para que não serão julgados, né? E com a mesma medida que seja julgado, será também. Então, um aspecto interessante da cultura brasileira, que evidentemente é colocado dentro das escolas. Eu adoro quando se diz acerca da Bíblia, e se a gente for entrar na Bíblia aqui, eu acredito que nós vamos ter que prorrogar o prazo. Né? Então, nós temos na Bíblia que muitos falam Deus é amor, mas a mesma Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, que Ele vai vir para nos julgar. A Bíblia diz que, se for para usar a Bíblia, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, a gente não pode pegar um versículo isolado da Bíblia para querer atribuir uma imposição a gente, a ninguém, na verdade. Né? Mas o que não ficou muito claro ainda, e depois eu só vou abrir para a nossa presidente da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, da Criança e Adolescente, para uma pergunta, e aí eu encerro a fase de perguntas para a gente encaminhar para o final. O que não ficou muito claro ainda assim, a proibição se alega não ter, em que pese o depoimento da ex-estudante da Maria Ortiz, que estudou lá de 2021 a 2023, foi de que o ano passado ela tinha uma célula religiosa e que, como alguns alunos denunciaram a diretora, que a diretora proibiu a célula. E nós vamos apurar isso aqui na comissão. O que não ficou muito claro para a gente a proibição foi alegado que não existe. Mas a promoção
Da mesma forma, bota o vídeo, por favor, que esse aqui é o vídeo tema, são poucos segundos. Isso aqui é uma promoção de uma religião. Você me só o começo mesmo, precisa não. Então, assim, durante o calendário anual, existe o incentivo da CEDU, a promoção da CEDU, no dia do Evangelho, no dia que se comemoram as datas cristãs históricas, existe a promoção de eventos ou é restrito à sala de aula? Porque aí a gente está falando de 2 pesos e 2 medidas. Certo? Existe a promoção ou não? Só para avaliação. Antes, porém, vou passar aqui para a doutora Ellen para fazer a pergunta dela e aí já te devolvo a palavra para a resposta. Bom dia a todos. Eu analisei com muito cuidado tudo que foi dito, tanto pelos deputados quanto pela Secretaria de Educação. Além de ser advogada e presidente da Comissão da Infância e da Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil, na 11ª subseção ali em Cariacica, eu também estou como conselheira tutelar no município. E em que pese não ter acontecido no município que eu atuo, eu gostaria de fazer algumas perguntas com base em tudo que foi falado, especificamente para a Secretaria de Educação. Eu vou ler porque eu tive que ir anotando no decorrer das falas, vocês falaram sobre muitas coisas, mas primeiro eu quero iniciar a fala dizendo que é dever de todos zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Isso envolve família, Estado, todos nós devemos fazer isso. E a liberdade religiosa da criança, conforme é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é um direito que reflete a dignidade e a autonomia do indivíduo em formação. É fundamental que os pais, educadores e a sociedade em geral promovam um ambiente que respeite e valorize a diversidade, óbvio. E é disso que nós estamos falando aqui. E isso contribui também para o desenvolvimento de cidadãos conscientes e respeitosos. Levando em consideração isso, eu gostaria de saber, como órgão de proteção, como sociedade civil, como mãe, eu sou filha de educação pública, eu fui aluna da Universidade Federal também, eu tenho meu posicionamento político e religioso, mas eu estou aqui como órgão de proteção. E eu gostaria de saber qual vai ser a atuação do Estado com relação às crianças e aos adolescentes que estão sendo expostos a conteúdos religiosos contrário àquilo que eles acreditam, que também, em parte, estão tendo seus direitos violados. Por exemplo, assim como uma pessoa de uma religião oposta ao cristianismo está sendo imposto a esse tipo de apresentação, eu não quero participar, estou tendo meu direito à liberdade religiosa violada. Qual vai ser o procedimento adotado para garantir o direito à liberdade religiosa dessas crianças que estão se opondo a esse tipo de apresentação? Primeiramente, Ellen, obrigado. Bom dia. Mais uma vez, eu vou ser um pouco insistente. Não houve, por parte da escola, e não há, por parte da CEDU, nenhuma imposição religiosa e nenhuma proibição, portanto, não há vedação de que as crianças e adolescentes tenham a sua própria religião, seu direito de crença e tal. Portanto, não há, por exemplo, violação do artigo 17º, do artigo 17 da Saúde da Criança e do Adolescente. Pelo contrário, se há uma instituição, se há um órgão que protege, que defende, assim como o Conselho Tutelar, é a Secretaria de Educação. A gente tem total entendimento e tem interesse nisso. No entanto, a Secretaria de Educação tem as suas formas de denúncias, né, as suas ouvidorias e tal, e que aí, por esses meios legais, a gente consegue fazer a apreciação e o julgamento de todos os casos em que pese, de fato, aconteça algum tipo de infração. Então, assim, a gente já tem essas normas, a gente pode fazer essa orientação junto às escolas e tal, mas, assim, foi feita já uma apuração preliminar e não houve nenhum tipo de imposição religiosa e nem muito menos uma proibição da religião de cada um dentro do ambiente escolar. Sendo assim, se a pessoa se sentir de alguma forma incomodada ou, pelo menos, tenha seu direito, se sentiu, né, infringido o direito, tem esses órgãos de controle e fiscalização, como a Corregedoria da CEDU. A recomendação é essa. Eu quero aqui registrar novamente para o público que nos acompanha, talvez que chegaram após ou que estão nos acompanhando aí pela TV Assembleia, de que nós estamos debatendo um caso específico de uma denúncia que originaram várias outras denúncias de alunos que foram obrigados a permanecerem num evento que os próprios alunos entendem
ser um evento de cunho religioso e que os pais não tiveram prévio conhecimento e autorização realizados na escola Maria Ortiz, aqui na capital do Estado do Espírito Santo, aqui em Vitória. E não consegue botar aí não, né? Então, assim, para mim fica muito claro que o governo do Estado, através da SEDU, não sei se é uma posição institucional do governo, mas propriamente da SEDU, e aí o nosso próprio governador do Estado, ele é um cristão católico, atuante, a gente sabe disso, não sei se chegou ao conhecimento dele, mas por certo agora chegará. Nós vamos trabalhar aqui na comissão para que, de fato, nós possamos sanar isso. Está muito claro. De um lado, os pais e os alunos entendem que têm sido expostos a movimentos religiosos travestidos de peças teatrais e de movimentos culturais. E isso tudo, a meu ver, que para mim está muito claro, isso tudo, ao meu ver, é uma trama muito bem orquestrada por pessoas que estão há 20, 30 anos estudando profundamente como desconstruiriam a nossa base da sociedade, que é majoritariamente cristã. Então, não se trata de intolerância religiosa, não se trata de racismo religioso e não se trata, do nosso ponto de vista, sob a nossa ótica, do cumprimento da lei federal que diz que tem que ter o conteúdo cultural e histórico da cultura afro-brasileira e indígena, o que nós concordamos, mas o que nós queremos é que, de fato, se tenha justiça. Se seja observado o que trata o Estatuto da Criança e Adolescente, que foi aqui mencionado, o Código Civil, que incumbe aos pais o poder familiar sobre os seus filhos e não ao Estado. A escola não é detentora da formação moral e religiosa dos filhos e está tentando fazer isso. Porque isso é uma estratégia marxista que, infelizmente, está cada vez mais evidente e que se respeite também, sobretudo, uma convenção internacional, um tratado de direitos humanos de um governo que defende tanto os direitos humanos e que, quando não lhe convém, negligencia. Então, de um lado está se colocado isso. Famílias cristãs que se sentiram aviltadas em seu direito e, por outro lado, a SEDU traz aqui claramente o entendimento de que se trata tão somente de uma manifestação cultural que não tem teor religioso. Vou colocar o vídeo mais uma vez e a população capixaba faz a avaliação de vocês, fica a avaliação para cada um. Mas vocês não se identificam dessa forma. Vocês são brasileiros quando vocês pegam a bandeira do Brasil e falam o quê? Aí vocês são brasileiros. Mas quando vocês estão olhando o Congo, quando vocês estão olhando a macumba, vocês são brasileiros. Porque é isso que forma a identidade de vocês também. Macumba. Fica aí a avaliação para a população capixaba. Infelizmente, o deputado Lucas Polezi se retirou. Nós, então, portanto, caso ele não volte, fica prejudicada aqui a fase dos requerimentos. E aí eu vou passar novamente ao Jean para que ele possa fazer as suas considerações. Obrigado, deputado. Obrigado. Em nome da Secretaria de Educação, a gente quer agradecer a presença de todos. E o debate ele é sempre válido. Né? Evidentemente, a Secretaria de Educação vai se colocar sempre à disposição, não só da Assembleia Legislativa, como todos os órgãos de controle e fiscalização, porque a gente tem ciência de toda a legislação educacional e toda a legislação de proteção à criança e adolescente. Não acredito que ninguém tenha mais interesse na defesa e na promoção da defesa desses direitos do que a Secretaria de Educação. Diuturnamente estamos atentados nisso e, evidentemente, agradecer o espaço para que a gente pudesse elucidar de que a promoção da cultura africana, afro-brasileira, assim como a cultura indígena, ela não só atende à legislação, mas como também é uma questão importantíssima a ser colocada na sociedade, para evitar realmente esse ruído de comunicação e potenciais riscos, né, de racismo religioso e de intolerância religiosa.
caso um dia venha a acontecer. Então, nesse caso, a Secretaria de Educação agradece o espaço, agradece o convite ao deputado Alcântara, a quem eu tenho grande estima, e se coloca à disposição, sempre que necessário, para as elucidações que forem pertinentes. Muito obrigado. Eu quero aqui agradecer ao Jean, representando a SEDU, pelo esclarecimento, por mais que a gente não concorde, por mais que, acredito eu, que boa parte da população capixaba, das famílias capixabas, não concorde, mas aí é uma avaliação individual de cada um. Mas eu quero agradecer aos esclarecimentos, ao esforço, e antes de finalizar a minha fala, eu vou colocar mais uma vez para avaliação da população, aproveitar que está sendo transmitida a sessão, vou colocar o vídeo que originou a denúncia, a razão de estarmos aqui, e, por fim, eu faço o encerramento da sessão, com a fala final. Tá bom o vídeo. Eu encerro trazendo a reflexão. Nós temos, volto a dizer, nós temos uma denúncia que foi formulada essa comissão. Infelizmente, o deputado Lucas Polezi se retirou, nós não vamos conseguir deliberar, e eu já vou designar uma nova sessão para a próxima semana, para que nós possamos fazer as deliberações de requerimentos de informações. Cobraremos da diretora da escola, a senhora Rovena, que infelizmente se acovardou e não está aqui presente, disse que viria lá pessoalmente, não quis que eu entrasse na escola com assessoramento, eu disse que aquilo seria muito bem recebida, que poderia esclarecer, que poderia trazer gente para filmar à vontade, porque nós, enquanto servidores públicos, nós não temos que temer câmera. Inclusive, registro aqui mais uma vez que vou reapresentar nesta data o projeto de lei que institui câmera com áudio e vídeo nas escolas, para que as escolas sejam um ambiente auditável nos espaços coletivos e públicos, obviamente, para restringir aí o direito dos menores, certo? Mas eu quero aqui registrar que a diretora Rovena não se fez presente, não veio esclarecer para esta comissão, mostrando mais uma vez o tanto de desrespeito que ela tem com essa casa, assim como teve lá naquele dia. Agradecer a presença da SEDU, e eu quero dar um recado para as famílias capixabas. Esse fato vai ser investigado. Por mais que a SEDU veio aqui hoje dizer que não entende como uma manifestação religiosa, fatos são fatos, as avaliações serão feitas, estão colocadas, e o meu mandato a partir dessa data vai ter um grande foco, que é de ir em qualquer município do Estado do Espírito Santo,
onde houver qualquer tentativa de doutrinação às nossas crianças, de violação ao direito às nossas crianças e também do poder familiar que os pais exercem sobre os seus filhos, de qualquer tentativa de desconstrução daquilo que as crianças estão aprendendo dentro das suas casas, nós estaremos presentes. Nós não vamos admitir uma educação ideológica no Estado do Espírito Santo que venha a confrontar o que os alunos estão aprendendo dentro das suas casas. Lugar da escola, a escola é lugar para que os alunos venham a aprender, obviamente, tudo aquilo que se traz na grade curricular, mas com um objetivo, de formar cidadãos que sejam melhores do que a gente. E o que nós temos visto é a nossa sociedade piorando dia após dia. A escola que antes era um local tranquilo, passou a ser um local muitas vezes violento. Os filhos que respeitavam os pais em casa, os professores, hoje estão dando tapa na cara de pai, tapa na cara de professor, estão botando arma na cara dos outros, os índices de violência estão crescendo. A capacidade de aprendizado dos nossos alunos está diminuindo, e eu estou falando a nível de país. A nossa geração está sendo idiotizada, está sendo fragilizada. As crianças e adolescentes estão saindo das escolas despreparadas, não estão alcançando, na grande maioria, postos de trabalho, não estão se preocupando mais com suas carreiras profissionais, não estão se preocupando mais com o desenvolvimento intelectual, tampouco se lixando se sabe ler, se sabe escrever, se sabe interpretar um texto. E a gente não tem visto o avanço da educação nesse sentido. E aí uma reflexão. As gerações anteriores, elas estavam sendo melhor ou pior preparadas do que as atuais? A geração que está por vir, eles vão ser de fato melhores ou piores do que a gente que aqui está? Porque a minha avaliação pessoal é de que a geração anterior à minha era melhor do que a minha. Eu sou menos preparado do que a geração anterior. E esses que estão vindo agora após a gente estão ainda piores. Então, assim, será que a grande maioria dos pais, a grande maioria dos alunos, de fato, estão realmente errados com tudo isso que a gente está vivenciando? Nós não vamos normalizar isso. Eu respeito a liberdade religiosa, respeito a liberdade de expressão, respeito e admiro todo e qualquer tipo de liberdade, mas a liberdade de acordo com o que está na lei. Você, maior de idade, você pode usar drogas se você quiser, apesar de ser, o STF descriminalizou isso. Você pode escolher a opção sexual que você quiser. Você pode beber todo dia se você quiser. Você pode não trabalhar se você quiser. Você pode ir para a religião que você quiser. Mas os nossos filhos, as crianças e adolescentes, que até completar a maioridade, têm a responsabilidade da família e do Estado como absoluta prioridade, elas não podem ser afetadas pelo Estado no que devem fazer ou não. Não pode ter incentivo de droga como tem em alguns lugares no país, não pode ter incentivo à questão sexual da criança, ela tem que seguir aquilo que o pai e a mãe orientam. Se o pai e a mãe orientam, por exemplo, que, à luz da Bíblia, as famílias cristãs, por exemplo, que a homossexualidade é pecado, não é a escola que tem que falar que o pai e a mãe estão errados. Isso fere o que diz a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos. Se o pai e a mãe falam que o candomblé é o certo para a criança, não é na escola que o professor tem que falar que o candomblé é do diabo. Não é o lugar do debate. Agora, da mesma forma, se os pais dos meninos têm a formação cristã, têm a formação do patriotismo, não é alguém dentro da escola que tem que falar que a gente não pode se orgulhar de andar com a bandeira do Brasil. Não é dentro da escola que a pessoa tem que falar que a macumba está dentro da gente, dentro da nossa formação. Está tudo errado, gente.
Está tudo errado. Por mais que a narrativa seja bonita, por mais que o pseudo-objetivo seja maravilhoso, os números e a realidade nos impõem um choque muito grande. O nosso país, a nossa educação, a educação do nosso Estado, está mostrando uma decadência total, uma depravação dos valores. A Constituição Federal, no artigo 226, diz que a família é base da sociedade. E dentro da escola, dentro da internet, nós temos visto um esforço hercúleo para desconstruir o quê? O conceito de família. Então, a partir de hoje, nós temos uma luta muito grande para se seguir, com todo respeito a quem pensa contrário, com todo respeito a quem quer ocupar o espaço contrário, mas para mim está muito claro, eu tomei um choque de realidade. Para mim está muito claro, nós estamos em meio a uma guerra cultural, onde querem sequestrar a mente das nossas crianças e adolescentes, em desacordo com o que diz todas as normas que eu citei, e em desacordo com o que essas crianças estão aprendendo dentro de casa. Então, a partir de hoje, eu vou enfrentar esse tema com absoluta prioridade, me colocando à disposição de todos os pais, professores, alunos. Se tiver qualquer denúncia sobre doutrinação, sobre desrespeito, sobre violação às leis nacionais, federais e também estaduais, e também um tratado internacional, podem fazer na Comissão de Proteção à Criança e Adolescente. Nós vamos instituir um disque denúncia na nossa comissão e atuaremos de forma enérgica e buscando todos os mecanismos legais para preservar aquilo que a lei diz. Não é perseguição religiosa, não é racismo religioso, cada um siga a religião que quiser, cada um frequente a religião que quiser, cada um creia naquilo que quiser, mas dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, a regra é clara. A regra é clara. Não vem com jabuti para o nosso lado, não. Jabuti é o que a gente usa aqui dentro dos projetos de lei, vem algo por dentro. Não vem falar que é contexto cultural, que é manifestação cultural, se a gente está vendo que é religiosa. A regra é clara. Tem que ter autorização dos pais e as crianças e adolescentes não podem ser obrigadas. Se tiver qualquer ato nesse sentido, pode denunciar que nós nos faremos presentes. No mais, agradecer aqui mais uma vez a presença do Jean, representando a CEDU, da Raquel, presidente do Instituto Infância Protegida, da Ellen, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, e os conselheiros tutelares que são tão importantes para a nossa sociedade, precisam de valorização e são temas também dessa comissão. Agradecer ao público presente, aos servidores que estiveram até aqui conosco, agradecendo a todos que nos acompanharam também pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Eu vou declarar, nada mais havendo encerrado os trabalhos desta comissão, convocaremos uma nova sessão na próxima semana para deliberarmos os requerimentos aqui ante a queda de quórum pela ausência do deputado aqui, que aqui esteve. No mais, é desejar uma abençoada tarde a todos, nos colocar à disposição. Esta comissão continuará trabalhando firmemente na defesa dos valores e dos princípios das crianças, dos adolescentes e das famílias capixabas. Que Deus abençoe e uma boa tarde a todos.